Fala, leitores da Bíblia. A gente vai começar a leitura do livro de Esdras. Vamos ler capítulos 1 e 2 e também vamos ler o capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esse livro de Esdras e o livro de Neemias, eles são praticamente um conjunto, uma obra em 2 volumes praticamente, né? Há quem diga que o mesmo autor escreveu Esdras e Neemias e também o livro das Crônicas, o primeiro e o segundo livro das Crônicas. Quando eu comentei com os irmãos no início do livro das Crônicas, eu falei que seria muito parecido com o livro dos Reis, mas havia uma intencionalidade diferenciada no livro das Crônicas, especialmente se reportando ou tentando delinear a história como foi do reino de Judá, especialmente pensando no povo pós-exílico, né, foi por conta disso. Porque provavelmente todos esses livros, primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias, eles foram escritos depois do exílio babilônico e persa, né, porque no final das contas a Pérsia acaba dominando sobre o Império Babilônico, e é sob o Império Persa que há o retorno do povo para Jerusalém. Então nós temos aqui esse livro de Esdras, o livro de Neemias, que ao longo de muitos anos foi considerado um único livro. Hoje nós temos ele separado nas nossas Bíblias. Provavelmente ele foi escrito separado, mas durante muito tempo ele foi considerado um único livro. É possível que um único autor tenha escrito, como eu mencionei, o próprio Esdras. É possível também que tenham sido autores diferentes, mas que alguém, talvez Esdras, tenha feito um compilado, né, e tenha feito as conexões desses livros, até porque nós vamos perceber aqui que esse iniciozinho de Esdras, ele se conecta estritamente com o finalzinho de 2 Crônicas. Da mesma forma, o comecinho de Neemias se conecta com o finalzinho de Esdras e assim por diante. Então eles têm conexões muito próximas, tá bom? Creio que é isso que eu poderia dizer introdutoriamente aqui. Acho que eu posso fazer algumas menções aqui na questão cronológica. O Império Persa, sob o governo de Ciro, captura a Babilônia no ano 539 a.C. Tá? E esse decreto que nós vamos ler aqui acontece em 538 a.C. Então, só para a gente ter uma ideia de cerca aí de 5, 6 séculos antes de Jesus vir ao mundo, que todas essas coisas aconteceram. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos ler Tua Palavra e conhecer a maneira como o Senhor conduziu a história do Teu povo no passado, de modo que a gente aprenda a respeito do Teu caráter, do Teu ser e da maneira como o Senhor lida e trata e cuida do Seu povo, cumprindo sempre as Tuas promessas e agindo de forma muito misericordiosa. Nos abençoa nessa leitura, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. O Ciro, assim, de forma muito inusitada, até improvável,
emite um decreto dizendo que ele recebeu de Deus a incumbência de ordenar a reedificação da casa do Senhor em Jerusalém. Versículo 5. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Então, na medida em que o povo judeu se levantou disposto a ir de volta para Jerusalém, as pessoas que moravam ali decidiram contribuir, atender o decreto de Ciro e entregar prata, ouro, bens, um monte de coisas para eles poderem levar. Mais ou menos como aconteceu no Egito, quando o povo saiu, né, por conta das pragas, eles foram liberados e aí todo mundo foi dando um monte de riqueza para eles levarem. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Então, esse homem aqui, Sesbazar, é esse líder dessa primeira leva, desse primeiro grupo que sai ali da Babilônia, sai da onde eles estão cativos, né, vivendo ali como que escravos. Sesbazar coordena esse retorno. Isso acontece ali por volta do ano 538, 537 a.C., certo? Capítulo 2. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro do meio dos exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que ele tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esse Neemias, fiquei na dúvida agora, mas eu acho que ele não é o Neemias que vai vir no livro seguinte, depois de Esdras, tá? Então, vários homens aqui, talvez o expoente aqui seja Zorobabel. Ele se torna ali governador, mas então Sesbazar, como já foi colocado aqui, e o Zorobabel, dentre outros que estavam ali nesse primeiro grupo que voltou. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Arás, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgad, 1222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Bezai, 323, os filhos de Jora, 112, os filhos de Azum, 223, os filhos de Gibar, 95. Veja que mesmo estando na condição de escravos, eles mantiveram uma certa organização
ensino ali da geração seguinte, né? Porque já tinham se passado 70 anos, mas eles mantiveram de alguma forma essa organização familiar, né? E registraram numericamente quantos estavam retornando, né? O povo judeu tinha esse cuidado, né, com a questão genealógica, familiar, muito interessante. Os filhos de Belém, 123, os filhos de Netofa, 56, os homens de Anatote, 128, os filhos de Asmavete, 42, os filhos de Kiriat Arim, Sefira e Beerote, 743, os filhos de Ramá e de Geba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Magbis, 156, os filhos do outro Elão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Lod, Adid e Ono, 725, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Senaá, 3.630. Dentre eles tinham os sacerdotes, que obviamente não estavam desempenhando o seu papel, mas eram da família de Arão. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazur, 1247, os filhos de Arim, 1017, os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 139 ao todo. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaara, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temal, os filhos de Nesias e os filhos de Atif. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amim, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Então teve quem ali se perdeu, né, nos registros, então não teve como provar que eles eram da linhagem de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o de Leadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. Então não teve jeito, eles não puderam atuar como sacerdotes, porque o nome deles não tinha sido registrado ou se perdeu de alguma forma. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Então tinha que aguardar até que viesse uma decisão considerada aí de Deus para que eles pudessem ser admitidos ou não ao sacerdócio. Toda esta congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e as suas servas, que eram 7.337. Então, olha, o grupo inicial foi
razoável, né? 42.360 com mais 7.037, bastante gente. Havia também 200 cantores e cantoras, seus cavalos eram 736 e as mulas 245. Seus camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor, em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a restaurarem no seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo o Israel. Então, esse foi o primeiro grupo que retornou e ali vai começar então a reestruturação, reedificação de tudo que foi destruído. Bem, agora vamos para 2 Coríntios capítulo 9, instruções de Paulo quanto à oferta. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia, que era onde estava a igreja de Corinto, estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos de justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Então, nestes 2 capítulos, Paulo está falando da assistência aos santos, quer dizer, um grupo de cristãos carentes, necessitados, e igrejas que têm condições de dar suporte, de cuidar daqueles que estão precisando. Estes que estão precisando, eles glorificam a Deus por conta do auxílio vindo das igrejas que têm condições de supri-los, né? E acaba que ambos são beneficiados nesse serviço mútuo. A igreja cristã, né, o povo de Deus, precisa ser um povo que cuida de si mesmo, um povo generoso, né? Quando vemos irmãos ou igrejas
em maior necessidade, convém que tenhamos um coração receptivo, um coração aberto e generoso para atender, dentro das nossas possibilidades, a necessidade dos nossos irmãos. Né? Vou dar um exemplo aqui. Se não me engano, no ano passado ou no retrasado, uma das igrejas aqui do nosso presbitério foi arrombada durante a noite e roubaram dessa igreja equipamentos de som e outras coisas. Então, algumas outras igrejas do presbitério e a igreja Ocean, inclusive, nós encaminhamos uma oferta para poder suprir a necessidade imediata daqueles irmãos. Né? Da mesma forma, todo ano, especialmente no início do ano, sempre tem aquelas tragédias, um desmoronamento, alagamento, essas coisas assim. Né? E igrejas irmãs sempre acabam passando por isso também, membros dessas igrejas. E as igrejas, por sua vez, acabam se tornando, as igrejas dessas localidades, se tornando pontos de assistência para toda a comunidade. Né? Então, é comum também, acontece da gente poder também encaminhar ofertas para dar assistência a estes que estão mais necessitados. Né? E isso dentro do contexto eclesiástico, igrejas com igrejas. Mas também do ponto de vista da irmandade, né? Os irmãos de uma mesma igreja. Por exemplo, acontece de alguns irmãos precisarem de medicamentos, e às vezes não terem condições de pagar. Então a igreja, né, através do seu conselho, pelo menos é assim que tem funcionado, né, tem dado a assistência necessária. São recursos oriundos dos dízimos, das ofertas voluntárias, que nós encaminhamos para a compra de medicação, por exemplo. Não que um outro irmão, não possa atender ao irmão diretamente. Né? Eu estou me referindo aqui à assistência que, como igreja, nós damos, né, a um determinado irmão que precisa de uma medicação. Às vezes não é medicação, às vezes é contas bancárias, contas de luz, que acabou atrasando por alguma dificuldade acentuada, às vezes um aluguel, às vezes um gás, alguma coisa, né? Então, essa assistência, ela precisa acontecer. Os recursos que nós temos, que estão sob os nossos cuidados, eles são, em primeiro lugar, de Deus. Então, se são de Deus, eu preciso administrar da forma como Deus deseja que seja administrado. E com certeza faz parte do propósito de Deus, como a gente está vendo nesses textos, a assistência aos necessitados, especialmente dentre os irmãos. Né? Como diz o apóstolo Paulo, se não me engano, aos Gálatas, a gente deve fazer o bem a todas as pessoas, especialmente aos da família da fé. Ok? Essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.